Deus é soberano. De uma maneira gloriosa, Ele governa o universo, a terra, o nosso país, a nossa cidade. Ele reina sobre a sua vida e a minha vida. Absolutamente nada foge do controle do nosso Senhor. Compreender o seu governo, a sua soberania, é ter um coração que vai repousar na justiça, na bondade e no seu governo santo e majestoso. Quando vemos para Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus criou o universo, o céu e a terra, e assim o fez conforme a sua vontade. Então a criação não é obra do acaso. Ele cria as coisas terrenas, os animais, os seres vivos, com um propósito, com um significado. Tudo que Deus faz tem uma razão de ser, porque tudo que Ele faz é justo e é grandioso. Nesta dimensão, nós temos que compreender que há um Deus que cria e que sustenta. Um Deus que cria, que sustenta e governa absolutamente todas as coisas. E quando nós vamos falar deste governo majestoso, quando nós vamos falar desta soberania perfeita, que Ele não perde absolutamente o controle de nada, nós precisamos compreender que existe uma vontade de Deus decretiva que Ele fala na sua palavra, e esta vontade é santa, perfeita, justa, imutável e irretocável. Como o Deus que cria, o Deus que envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Ele decretou a morte de Jesus Cristo. Ele estabeleceu antes da fundação do mundo que Jesus Cristo iria ressuscitar. Ele estabeleceu que Jesus Cristo voltará uma segunda vez. Isso não depende de nada, de ninguém. Nada e ninguém pode impedir, nem as trevas, o homem, ninguém, porque é uma vontade decretiva de Deus. Mas nós também precisamos falar da vontade permissiva do Senhor. E aqui entra uma grande explicação, porque se existe um Deus tão soberano, tão justo e perfeito, por que há tanta injustiça, tanta maldade? E aqui, meus amados, precisamos compreender que na vontade permissiva de Deus, Deus dá certa autonomia ao ser humano para que ele possa escolher em segui-lo ou não, de fazer o bem ou não, de seguir os seus preceitos ou não. Por exemplo, Deus estabeleceu o casamento como uma instituição santa, divina, e Jesus Cristo disse: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Entretanto, por conta da dureza do coração do homem, há o divórcio. Então, o divórcio não é, meus queridos, minhas queridas, o divórcio não é a vontade decretiva, mas permissiva de Deus. Para concluir, você precisa compreender, e aqui é um grande mistério, e à medida que vamos caminhando e marchando na palavra, nas orações, na piedade, a gente vai descortinando esse grande mistério, ou vai pelo menos vivendo pela fé segundo Ele. A soberania de Deus, que nada foge do controle de Deus, não isenta a sua e a minha responsabilidade. Então pense, Deus é soberano sobre tudo e todos, mas o homem também é 100% responsável pelos seus atos, e aquilo que o homem semear, ele colherá. De modo que a responsabilidade humana não isenta ou não exclui a soberania de Deus, e a soberania de Deus não corta a responsabilidade humana. Este é um mistério. E quanto mais você vai conhecendo o ser de Deus e a sua palavra, mais você vai entendendo esse desígnio. Que Deus te abençoe e que te guarde hoje e para todos sempre, em nome de Jesus.